Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao canal de matemática do professor Joaquim, gente. Moçada, eu sou o professor Joaquim e vou continuar aqui resolvendo a prova de matemática do concurso de nível superior para analista de tecnologia da informação da Câmara Municipal de Fernandópolis, que aconteceu no dia 28 de agosto desse ano. Nesse vídeo, eu vou resolver a questão 16, em que tratou da resolução de equação de segundo grau. Bora lá! Uma malha quadriculada contém 2.000 quadradinhos distribuídos em linhas e colunas, de modo que o número de quadradinhos de uma linha excede em 10 unidades o número de quadradinhos de uma coluna. Desse modo, é correto afirmar que o número de colunas é qual desses daqui? Bom, pessoal, veja que ele está falando que nós temos aqui essa malha quadriculada. Então, vou colocar aqui um retângulo para a gente colocar nesse retângulo aqui todas essas linhas e colunas, para a gente ter a nossa malha quadriculada. Então, perceba que no sentido aqui do comprimento, eu vou colocar aqui as nossas colunas. Então, veja bem, são várias colunas, a gente não sabe quantas são elas. Então, coloquei aqui algumas colunas. Aqui agora, nesse outro sentido, nós vamos distribuir as nossas linhas. Então, veja bem, nesse sentido do comprimento aqui, nós formamos esses quadradinhos aqui, ó. O quadradinho vai ser a interseção entre as colunas e as linhas. Então, aqui eu formei 1, 2, 3, pontinho, 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 até chegar nesse último quadradinho. Quantos quadradinhos a gente formou aqui? Nós não sabemos, porque a gente não sabe quantas linhas e quantas colunas nós colocamos aqui. Então, eu vou falar que aqui, nesse sentido aqui do comprimento, nós colocamos C quadradinhos. Agora, e aqui, no sentido dessa largura, quantos quadradinhos a gente colocou? A gente também não sabe. Então, aqui no sentido da largura, eu vou falar que colocou aqui uma quantidade L de quadradinhos. Mas eu sei que se eu pegar essa quantidade de quadradinhos que tem aqui no sentido do comprimento e multiplicar por essa quantidade de quadradinhos que tem aqui no sentido da largura, tem que dar o total de quadradinhos da malha. Então, se a gente pegar aqui, ó, C vezes L, tem que dar o total, que segundo o texto aqui foram 2.000 quadradinhos. Então, observe, conseguimos montar aqui esta equação. A quantidade de quadradinhos no sentido do comprimento, multiplicado pela quantidade de quadradinhos no sentido da largura, tem que totalizar 2.000 quadradinhos. Por outro lado, ele também informou que o número de quadradinhos de uma linha excede em 10 unidades o número de quadradinhos de uma coluna. Então, o número de quadradinhos que estão aqui nessa linha, perceba, o número de quadradinhos da linha são os quadradinhos que estão aqui no sentido do comprimento. Então, essa quantidade de quadradinhos do sentido aqui do comprimento excede em 10 unidades o número de quadradinhos de uma coluna. Aqui nós temos os quadradinhos da coluna. Os quadradinhos da coluna são esses quadradinhos que estão aqui nesse sentido da linha. Então, vai ser o número de quadradinhos de uma linha é igual ao número de quadradinhos aqui da coluna, ou seja, esse número L, somado ainda com 10 unidades. Notamos aqui essa nova equação. O número de quadradinhos que estão aqui, ó, nesse sentido aqui, ó, do comprimento, é igual ao número de quadradinhos que estão aqui no sentido da largura, mais 10. Então, nós ficamos com duas equações. E repare, nessa segunda equação, a incógnita C ela já está isolada. Então, a gente vai pegar essa incógnita C agora e a gente vai substituir nessa primeira equação. Então, no lugar de C aqui, nós vamos colocar L mais 10. Só que isso aqui ainda vezes L, que é igual a 2.000. E aqui a gente aplica a propriedade distributiva. A gente vai pegar todo mundo que está aqui dentro do parênteses e multiplicar por L. Então, L vezes L aqui vai dar L ao quadrado. 10 vezes L mais 10L. E vamos pegar esse 2.000 e passar aqui para o primeiro membro. Então, vem para cá menos 2.000. Isso aqui é igual a zero. Repare, chegamos nesta equação de segundo grau. Então, para achar o valor de L aqui, a gente precisa resolver essa equação de segundo grau. Para resolver uma equação de segundo grau, a gente utiliza uma fórmula conhecida como fórmula de Bhaskara. Para isso, a gente vai calcular primeiro o delta. E o que é delta, pessoal? É b ao quadrado menos 4ac. Repare, nosso a aqui é 1, o b é 10 e o c é menos 2.000. Então, b ao quadrado, nosso b é 10, ao quadrado aqui vai ficar 100. Menos 4 vezes o a é 1, então vai ficar menos 4. Vezes o c, quem é o c aqui? É menos 2.000. Então, menos 4 vezes 1, menos 4 vezes menos 2.000 vai ficar mais 8.000. E 100 mais 8.000 vai dar 8.100. Pronto, achamos o valor de delta. Agora vamos calcular o valor de L.
Aplicando a fórmula, a gente vai colocar traço de fração, menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Nosso b é 10, então vai ficar menos 10, mais ou menos raiz de delta. Delta foi 8.100, então aqui vai ficar raiz quadrada de 8.100. Tudo isso sobre 2 vezes a. Nosso a é 1, então 2 vezes 1 vai dar 2. Assim é que vai ficar traço de fração, aqui vai continuar menos 10, mais ou menos. Agora, qual que é a raiz quadrada de 8.100? Raiz de 8.100 é 90, tudo isso sobre 2. Então, perceba, nós vamos ter aqui duas raízes, que nós vamos chamar aqui ó, de L' e L duas linhas. L' vai ser menos 10 mais 90 sobre 2. Então, vamos marcar menos 10 mais 90 sobre 2. E L duas linhas vai ser menos 10 menos 90 sobre 2. Então, menos 10 menos 90 sobre 2. E agora é só fazer as continhas aqui. Menos 10 mais 90 aqui vai dar 80. Dividido por 2 dá quanto? Vai dar 40. Agora aqui, menos 10 menos 90 vai dar menos 100. Que dividido por 2 vai dar menos 50. Pronto, achamos essas duas raízes, menos 50 e 40, que são as raízes para esta equação. Mas observe que o valor de L que a gente está procurando aqui indica para a gente a quantidade de quadradinhos que nós temos aqui nesse sentido aqui, ó, da linha. Então essa quantidade de quadradinhos ela não pode ser uma quantidade negativa. Então essa resposta aqui não serve para a gente. Assim L aqui é igual a 40. Pronto, agora que eu achei que o número de quadradinhos aqui nesse sentido aqui, ó, dessa largura, é igual a 40, para achar o número de quadradinhos no sentido do comprimento é só substituir aqui, ó. No lugar de L a gente põe 40, e 40 mais 10 vai dar 50. Portanto, o número de quadradinhos no sentido do comprimento, 50. Então, nós temos 40 quadradinhos aqui nesse sentido aqui da largura e temos 50 quadradinhos aqui no sentido do comprimento. A pergunta da questão é qual que é o número de colunas que tem a malha. Veja, o número de colunas aqui ela vai estar toda aqui no sentido deste comprimento. E quantos quadradinhos que nós formamos aqui no sentido do comprimento? 50 quadradinhos. Portanto, nós vamos ter aqui 50 colunas e essa resposta a gente encontra aqui na letra C. Show de bola, uma bela questão, não foi, gente? É isso aí, pessoal. Gostaram? Então deixe um like, compartilhe e comente, porque dessa forma poderemos continuar ajudando muitas outras pessoas que gostam e que também precisam estudar matemática, beleza? Valeu, gente, um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, pessoal!